Que a Era Tudor é um dos períodos mais fascinantes da história da Inglaterra, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é como era a sexualidade naquele período. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da sexualidade na Era Tudor. Existe melhor maneira do que entender a política e o drama do período Tudor com as relações amorosas daquele período? Não sei. Afinal, o rei Henrique VIII teve 6 esposas e foi instigado a iniciar uma reforma religiosa por conta de um casamento. Por outro lado, uma das filhas dele, a rainha Elizabeth I, cultivava um culto de sua personalidade em torno de sua virgindade, o que fez com que ela transformasse isso num instrumento de poder e controle. Sexo ou a falta dele era muito importante para a realeza na Era Tudor. Mas assim, e longe da corte, longe dos reis e das rainhas, como é que era o sexo e a sexualidade encarada pelo povão? Afinal, o que eles faziam no quarto e qual que era o papel do sexo no dia a dia deles? Mas, pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. O sexo era extremamente importante para as pessoas na Inglaterra da Era Tudor. Ele marcava o momento da vida adulta. Como um momento decisivo na vida de uma pessoa, o sexo era incrivelmente importante, tanto na prática quanto simbolicamente. No entanto, ele não era necessariamente simples. Havia normas sociais que ditavam como as pessoas deveriam furunfar. O sexo só era considerado bom se ocorresse dentro do casamento. E detalhe, desde que cumprisse um de 2 propósitos. O primeiro propósito era unir o casal e o segundo era a procriação. Não importava o tipo de sexo, se acontecesse fora do leito conjugal, ele era imoral. Qualquer coisa que saísse da imagem tradicional do casamento, em que um homem ou uma mulher criam filhos, era uma transgressão e um sexo ruim. Mas isso não significava que os Tudors desencorajavam o prazer. Uma das principais crenças Tudor sobre o sexo era que uma mulher só poderia conceber se estivesse gostando do ato, e isso idealmente incluiria o orgasmo feminino. A ideia era bem simples, assim como um homem precisava estar interessado para produzir sêmen, uma mulher precisava estar interessada para que essa união ocorresse, senão não teria gravidez. Pode parecer surpreendente que houvesse tanto foco no prazer feminino em uma sociedade predominantemente patriarcal. Mas, embora alguns bons maridos pudessem usar essa crença para garantir que suas esposas se divertissem, isso também teve repercussões mais sinistras. O lado ruim desta crença é que se uma mulher fosse forçada a fazer sexo e ela engravidasse, então ninguém na sociedade acreditaria que ela tivesse sido violentada. Eles achavam que ela tinha gostado de praticar o ato sexual. Portanto, embora o prazer feminino fosse considerado uma parte crucial do sexo e essencial para a procriação, era uma faca de 2 gumes que também tinha consequências negativas. Mas o prazer não era a única coisa necessária para a procriação. Havia também algum respaldo biológico para a sua compreensão da reprodução. Acreditava-se no período Tudor que os órgãos reprodutivos de uma mulher eram o espelho dos de um homem. Se você quisesse ter filhos, você deveria se posicionar em uma linha reta para permitir que a semente chegasse no lugar correto. Isso significa que a posição ideal para otimizar e conseguir a fecundação era a posição do missionário. E para falar mais no jargão popular brasileiro, seria aquela posição do papai e mamãe. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A ideia era bem simples, eles imaginavam que quanto mais o corpo estivesse reto e alinhado, o bebê poderia ser fecundado. Por outro lado, eles achavam que quanto mais um corpo estivesse curvado, principalmente o corpo da mulher, a fecundação não poderia ocorrer. Isso porque sem o corpo estar reto, o sêmen poderia se perder pelo caminho. Mas não era apenas a posição do casal que importava. Os Tudors tinham noções detalhadas sobre como os testículos afetavam o sucesso da concepção e o sexo do bebê. A compreensão Tudor do corpo propunha que o lado direito do coração transportava sangue fresco e mais vigoroso por todo o corpo, de modo que o lado direito tinha mais energia do que o lado esquerdo. Daí se concluía que o testículo direito, mais poderoso, seria, portanto,
responsável pela criação de filhos do sexo masculino, e o esquerdo, mais fraco, seria responsável pela criação do sexo feminino. Como sabemos pela crise de sucessão de Henrique VIII, ter um homem do sexo masculino era de suma importância. Então fica uma dúvida, o que os homens do período Tudor faziam para conceberem um filho homem? Bem, se você quisesse ter certeza de ter um menino, você tinha que pegar uma fita, amarrar ao redor do seu testículo esquerdo só para garantir que a semente correta fizesse a viagem. Embora agora saibamos que isso não tem nenhum impacto no sexo do bebê, é intrigante pensar que homens do século XVI, incluindo o próprio rei Henrique VIII, podem ter amarrado fitas em seus genitais na tentativa de conceber um menino muito desejado. Outra coisa é que, embora o principal motivo do sexo no século XVI fosse a concepção de um filho, isso não significava que as pessoas praticassem sexo apenas para procriar. Muitos casais estavam simplesmente apaixonados e queriam apenas se divertir. Para isso, precisavam se sentir atraídos um pelo outro. E para atrair uma parceira, você tinha que utilizar algumas táticas, como usar uma roupa de linho ou, no caso das mulheres, ter um belo cabelo. Naquela época, uma mulher revelar o cabelo a um homem era considerado uma grande honra e um intenso ato de intimidade. O cabelo de uma mulher era a sua glória suprema e o deleite do seu marido. Ele era um prazer sexual privado, não algo para ser mostrado a qualquer um. Por isso, elas guardavam o cabelo bem guardado naqueles bonitos capelos. Já as mulheres Tudor podiam ser atraídas pelas pernas dos homens. Aquelas meias justas, uma imagem bem familiar do período Tudor, era uma forma de os homens exibirem o formato de suas panturrilhas bem torneadas. É só pegar aquele quadro lá do Henrique VIII com as pernas abertas. Aquela pintura ali, meus amigos, era praticamente um nude naquele período. Com todas essas regras e expectativas, e a noção de que cabelo e panturrilhas eram sexy, você seria perdoado por pensar que os Tudors naquele período eram bem puritanos. Mas, na verdade, eles eram bastante liberais quando o tema era furunfar. A sociedade Tudor tinha crenças arraigadas sobre a finalidade do sexo, quem podia praticá-lo e como fazê-lo, mas não se intimidava nem um pouco com isso. O mundo Tudor não era particularmente afetado. Falava-se muito e bastante abertamente sobre as relações entre homens e mulheres, sobre atratividade e sensualidade. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. O que não pode é você deixar de dar o like nesse vídeo. O que também não pode é deixar de se tornar membro do canal. Afinal, quem é membro do canal recebe benefícios como vídeos antecipados e vídeos variados. No mais, não esquece de se inscrever também. Falou!